Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui com a mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem de toda terça-feira pela manhã, às 8 horas, eu trago uma palavra de Deus. Espero que hoje a palavra de Deus possa falar contigo, assim como tem falado comigo. Hoje nós vamos ver um texto que expressa muito a nossa luta espiritual, as nossas batalhas, que muitas vezes elas são direcionadas, muitas vezes elas são comandadas por Deus, porém nós precisamos fazer a nossa parte. A luta é nossa e nós precisamos aprender a lutar. Então eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Êxodo, e depois eu vou trazer uma mensagem. O texto diz assim, olha: então veio, está Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então olha só, aqui nós vemos um texto onde Moisés ele chama um jovem Josué, um menino que está se preparando, que futuramente seria o sucessor de Moisés, mas até aqui então ele nem imaginava isso, E eles estão no deserto, para contextualizar aqui, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho e eles tinham se deparado com uma situação muito problemática no deserto, que era a falta de comida, e Deus mandou para eles o maná, e Deus deu a eles também água, para que eles pudessem continuar a luta deles, para que eles pudessem continuar a caminhada rumo à Terra Prometida. Eles tinham acabado, quem viu a minha live aí de domingo, da Páscoa, eles tinham acabado de sair da Páscoa, acabado de sair daquele momento em que os primogênitos do Egito foram mortos e eles foram poupados porque tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí eles saíram do Egito, atravessaram o mar com o exército de Faraó atrás deles. Depois eles então se deparam com essa situação que eu falei, com a falta de comida, com a falta de água, mas Deus proveu para eles. E aí eles iam continuar. Aqui eles estavam indo em direção ao Monte Sinai. Dali a alguns dias eles iam chegar no Sinai, onde Deus também falou tremendamente com Moisés, onde Deus deu a tábua dos mandamentos para Moisés. Mas então aconteceu que quando eles chegam aqui no deserto de Refidim, eles são surpreendidos com um povo que se coloca na frente deles para impedir a viagem. Esse povo conhecido por Amaleque, que na verdade são os descendentes ali de Amaleque, o povo de Amaleque é que se colocou como inimigo de Israel. E muitas vezes acontece isso com a nossa vida, A gente está indo numa direção que a gente acha que é a correta, ou que a gente tem um propósito, enfim, a gente está caminhando e de repente alguém se coloca no nosso caminho. De repente a gente se depara com uma situação em que o inimigo ele tenta nos barrar. E aí só tem uma solução, que é a gente se apegar a Deus e saber como a gente se livrar para continuar nossa caminhada com Deus.
né? E aqui o que aconteceu foi o seguinte, o povo então estava no deserto, Amaleque vem com o exército dele e se coloca para impedir a passagem de Israel, né, o povo de Israel ali, comandado por Moisés. E Moisés, já de idade, aqui não fala a idade de Moisés, mas certamente ele tinha mais de 80 anos, porque 80 anos ele tinha quando Deus o chamou, que ele estava lá na terra de Jetro, lá cuidando das ovelhas de Jetro, e tinha casado, né? E Deus aparece para ele no meio da sarça ardente e o chama para libertar o povo. Nesse momento Moisés tinha 80 anos, então aqui ele estava com mais de 80, e Moisés então chama Josué, que era um jovem, e fala: Josué, eu quero que você levante soldados, que você escolha homens para lutar com você, para batalhar com você, e eu estarei no alto do cume, né, no alto do morro, com a vara de Deus na minha mão. É interessante isso aqui, porque aquele povo não estava ainda acostumado a lutar, eles não sabiam lutar, né? O que eles tinham, na verdade, é trabalhado a vida inteira como escravo no Egito. E lá no Egito eles não batalhavam, não lutavam. O que eles faziam é trabalhar. Eles trabalhavam como escravos, fazendo tijolos, levantando cidades. E aqui então começa a preparação do povo para quando entrasse na terra prometida. Lá sim eles iam ter umas batalhas muito maiores, mas aqui então Deus começa a prepará-los. E Josué, ele escolhe então as pessoas e vão para a batalha contra Amaleque. E Moisés pega Arão, que era irmão dele, e Ur, na tradição judaica, dizem que Ur era casado com Miriam, que era irmã de Moisés. Então seriam cunhados, mas não está na Bíblia, não fala. Só fala que Moisés pegou Arão, que era irmão dele, isso é sabido que a Bíblia fala, e fala que pegou também Ur e subiram no cume do monte, no cume do outeiro, né? E lá aconteceu o seguinte: quando Moisés ele estendia o braço, o pessoal de Israel ganhava a luta lá embaixo. E quando Moisés abaixava o braço, o pessoal de Amaleque é que ganhava a batalha. Então ficava naquela. E é interessante porque Josué não estava vendo Moisés. E Josué não ficava esperando Moisés ficar de braço erguido ou não. A palavra diz aqui que Moisés foi se cansando, tinha as mãos pesadas e cansado. Ur e Arão pegaram uma pedra, puseram Moisés sentado na pedra e os dois seguraram o braço de Moisés estendido para o alto. Josué lá embaixo, ele não estava vendo nada disso, ele estava batalhando, ele estava lutando. E antes de entrar na mensagem que eu quero passar para você, eu queria só contextualizar o seguinte: quem é Josué e quem é Amaleque? Porque aqui nós estamos vendo uma batalha espiritual, uma simbologia de uma batalha espiritual. Amaleque era descendente de Esaú e Josué era descendente de Efraim, que era um dos filhos de Jacó. Então, para vocês lembrarem, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Eles eram netos de Abraão, né, filhos de Isaac. E eles brigaram desde criança, no ventre já brigou, um nasceu puxando o calcanhar do outro, mas numa determinada situação, o Esaú era o mais velho, porque ele saiu antes, né? Ele saiu antes e Jacó saiu segurando o calcanhar dele, mas Esaú saiu, então por isso ele era o primogênito, e naquela época o primogênito tinha alguns direitos, né, de filho primogênito, e um deles era realmente a sucessão do pai ali no comando da família, né? Quando o pai morresse, o primogênito cuidava. As bênçãos do pai vinham sobre o primogênito, e o primogênito era ali um líder, né, dos outros. E quando eles já estavam grandes, já estavam jovens, o Esaú nunca deu importância para essa questão de primogenitura. Ele nunca deu importância para as coisas de Deus, né? Então, teve um dia que ele estava com fome, e Jacó tinha feito lá um ensopado, e ele pediu um ensopado para Jacó. E Jacó falou: olha, eu te dou, mas em troca da tua primogenitura. E Esaú, tá bom, tá feito, né? Trocou algo espiritual por algo material. Matou a fome naquele momento, mas ele ali fez um negócio e vendeu a primogenitura para Jacó. E aconteceu que depois disso, todo mundo sabe a história de Jacó, que ele
ele engana o irmão e aí tem que fugir para a casa do tio dele. Lá ele conhece Lia e lá ele conhece Raquel. E aí então ele, com Lia, com Raquel e com 2 servas, uma de cada, ele tem 12 filhos e uma filha. E um dos filhos dele é José, que é aquele que foi vendido pelos irmãos e foi levado como escravo no Egito, e lá se tornou governador do Egito, né? E José teve 2 filhos. Um filho era Manassés e o outro filho era Efraim. E aqui entra então Josué. Josué era um descendente de Efraim, provavelmente um neto de Efraim, e ele estava então aqui na condição representando uma das tribos de Israel, ou seja, um escolhido de Deus, né, o povo escolhido de Deus. E então Josué representava Jacó e Amaleque representava Esaú. Amaleque era um neto de Esaú. Então nós estamos falando de um neto ou bisneto de Jacó com um neto de Esaú, né? Esaú era aquele que vendeu a primogenitura por um prato de ensopado. Então aqui agora os dois estão numa situação oposta, brigando, né? E Josué, sem saber o que está acontecendo no cume do outeiro, ou seja, sem saber o que está acontecendo lá no alto do monte, ele faz a parte dele, ele começa a brigar. E nessa briga, nessa luta toda, nós vimos aqui no texto, Moisés levanta a mão, Israel prevalece. Quando Moisés abaixa a mão, Amaleque prevalece. É a luta da carne contra o espírito. Ali Amaleque representa a carne e Josué representa o espírito. Enquanto a gente mantém essa luta, vai vencer aquele que a gente alimentar. Nós precisamos saber que Deus está sempre olhando para nós. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. Josué sabia que Moisés, porque Moisés falou para ele: eu vou até o cume do outeiro, eu vou até o alto do monte e vou estar com o cajado, vou estar com a vara de Deus na minha mão. Então Josué, na fé, na esperança, ele sabia que Moisés ali estava tendo um relacionamento com Deus e estava orando a Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de lutar, porque se ele deixa de lutar, Amaleque vem para cima e vence a batalha. Mas Josué, sabendo que Moisés estava lá, confiante, ele foi para cima. E aí então ele está lutando e começa a luta. E às vezes ele perde, às vezes ele ganha, às vezes perde, às vezes ganha. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Tem batalha que a gente acaba sendo surpreendido. Tem batalhas que a gente vence, se surpreende até para o bem. E a gente não sabe, mas existe uma luta espiritual muito forte por nós, pelas nossas vidas. Se você lembrar o que Daniel, quando Daniel fez aquele jejum de 21 dias, Daniel tinha tido um sonho, queria uma revelação de Deus, e ele entra num jejum e oração, pedindo para Deus, porque ele queria entender melhor o chamado dele, queria entender tudo que estava acontecendo. E ele se dispôs a ficar em jejum total até ele receber uma resposta do céu. E aconteceu que passou o primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada. Quando foi no 21º dia, Daniel, ele recebe a visita de um anjo. E aquele anjo fala para ele: Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida, mas eu vim te trazer a mensagem, mas eu fui impedido pelo príncipe no reino da Pérsia. Ele está falando de uma questão espiritual, né? As forças malignas se opuseram e se colocaram diante de mim, a ponto de eu ter que chamar um anjo guerreiro, um anjo Miguel, para que ele viesse batalhar por mim, para que eu pudesse passar e te trazer o recado de Deus. E aí então o anjo falou com Daniel uma mensagem que ele havia trazido do céu. Então veja que é uma batalha espiritual, né? E aqui também não é diferente. Aqui Amaleque, representando as trevas, representando as forças malignas, ele se coloca diante do povo de Deus, tentando impedir o povo de Deus de tomar posse da promessa. E isso pode estar acontecendo com você. Deus tem uma promessa para nós, uma promessa de vida eterna. Deus, ele tem algo preparado para aqueles que o amam. E isso que está preparado, segundo Paulo escreveu lá em Coríntios, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e não chegou ainda ao coração de nenhum homem
o que está preparado. Para quem? Para aqueles que amam a Deus. E é isso, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. O problema é que nós temos os inimigos das trevas, né, todos aqueles inimigos que se colocam diante de nós. Eu não estou falando de inimigos carnais, não estou falando de pessoas que você teve algum problema aqui. Eu estou falando realmente de uma força maligna espiritual que se coloca na frente e não deixa as pessoas agirem em direção a Deus. E essa luta, esta batalha, acontece sempre numa questão espiritual. Mas trazendo aqui então para o texto bíblico, Josué, ele venceu a luta. Em nenhum momento ele deixou de lutar. Mas ele nem imaginava que lá no cume estava tendo também uma outra batalha, que era o cansaço dos braços de Moisés, e Moisés descia, ele cansava, descia o braço, subia, né? E enquanto ele teve com o braço estendido, enquanto ele teve com a vara de Deus na mão e apontada para o céu, ele venceu a luta. E Josué então venceu a batalha, lutando. Josué venceu essa batalha guerreando, mas sabendo que Deus estava com ele, né? Eu fico imaginando ali na batalha, né? Josué às vezes ganha, às vezes perde, né? E aquele desespero e aquela coisa, nossa, nós estamos perdendo, eu vou acabar perdendo a guerra. De repente vira o jogo e ele vai para cima e começa, e ele está lutando ali e não está vendo. E a nossa vida é assim. Às vezes você está lutando, às vezes você está tendo dificuldade, e às vezes você está com uma luta grande, mas você não imagina o que Deus está fazendo por você. Às vezes você nem está vendo, mas Deus está também olhando e está te ajudando nessa batalha. Deus é um Deus poderoso que vai à frente das nossas batalhas. E às vezes a luta constante, às vezes uma luta constante, e a gente acaba desanimando. Às vezes no momento em que a gente está naquele momento de derrota, a gente acaba desanimando. Eu quero dizer para você o seguinte: eu comparo a nossa vida, assim, às vezes como uma luta de boxe, que nós temos que ficar sempre com a guarda erguida, né? O inimigo, ele quer nos acertar, para nos nocautear, e nós precisamos estar sempre preparados, né? Vigiai, vigiai, é isso que a palavra diz. Pedro, ele fala exatamente isso, para a gente ser sóbrio e para a gente vigiar, porque o diabo, ele fica bramando como um leão, né? Buscando quem possa tragar. E então nós precisamos aprender a lutar contra tudo isso, né? Pedro diz assim: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós precisamos vigiar. E o que é vigiar? É a gente estar com a guarda erguida. Por que a serpente, ela conseguiu enganar Eva? Porque a serpente, a primeira coisa que ela fez foi baixar a guarda da Eva. A primeira coisa que ela fez foi colocar uma dúvida no coração de Eva. Ela chega para Eva e fala: o que foi que Deus falou? Que vocês... Não, falou que a gente pode comer de qualquer árvore, menos da árvore que está no meio do jardim. Porque ele falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente fala para ela: é lógico, vocês não vão morrer. Ele só falou isso porque o dia que dela comer, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar igual a ele. Então a serpente baixou a guarda de Eva, ela pôs uma dúvida no coração de Eva, e a Eva então ficou pensativa. E aí a serpente mostra para ela, e a Eva viu que a fruta era boa para se comer, que o fruto era bonito às vistas, né? E era bom para dar entendimento. Ela pegou Eva em 3 coisas fundamentais que o inimigo sempre pega a gente, que é no desejo de agradar a carne, no desejo de agradar os olhos e na soberba do coração. A soberba é algo que assola o ser humano, e o diabo sabe disso, e ele pega a gente justamente nesta área, na área da soberba. E foi o que aconteceu. Então, quando a serpente viu Eva e viu que Eva tinha um propósito, o que ela faz? Ela vai e põe uma dúvida no coração de Eva. Eva está com a guarda erguida, ela baixa a guarda e o golpe entra e nocauteou Eva imediatamente, né? Satanás faz isso com a gente. Satanás, ele coloca dúvida no seu coração, Satanás coloca medo no seu coração, e ele faz você desistir da batalha.
independente de qual seja a batalha. Seja batalha espiritual, seja uma doença, seja... Não importa, você tem que lutar, você tem que fazer a tua parte, que aí Deus vai fazer a dele. Não adianta você pedir para Deus fazer algo por você e você não correr atrás e não fazer a sua parte. Né? Eu falei esses dias aí sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus ele chega e pede para o pessoal remover a pedra, pede para o pessoal depois cortar as ataduras de Lázaro. Ou seja, a função de Cristo ali era fazer aquilo que era impossível para o homem, que era ressuscitar Lázaro. Mas tudo que era possível ele pediu para que os homens fizessem. Então pediu para tirar a pedra, pediu para cortar as ataduras. E é isso que acontece. Deus é um Deus do impossível, é um Deus do sobrenatural. E Ele vai fazer na nossa vida aquilo que é sobrenatural. Mas o que é natural, nós é que temos que fazer. E então a batalha nós precisamos ir. E aí eu quero concluir aquela história da luta para dizer o seguinte, que quando você baixa a guarda, quando você começa com dúvidas e o inimigo tenta colocar dúvida no seu coração, olha, isso não é assim, não vai dar certo, ó, Deus não é bom igual você pensa, ou igual as pessoas falam, ó, a Bíblia não é aquilo que você está pensando. E quando ele começa a colocar essas dúvidas no seu coração, você fica de guarda baixa, você abaixa a sua guarda e fica vulnerável ao primeiro golpe que vem. E o primeiro golpe que vem te derruba. E aí eu quero dizer uma coisa para você, a luta não acabou. Se você tomou esse golpe, se você está se sentindo na lona, está nocauteado, eu quero dizer para você que a luta ainda não acabou. Porque a luta só acaba quando o lutador não levanta. A luta não acaba quando o lutador cai. Porque quando ele cai e levanta, ele continua na luta. Agora, quando ele cai e não levanta, aí é que ele perdeu a luta. Então eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa lutar. Independente do que você esteja passando, eu não sei o que você está passando, você precisa lutar. Mas se você caiu, se você está se sentindo nocauteado, você precisa levantar, porque a luta continua, você continua na batalha e Deus está ali para fazer a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Então eu deixo para você esta mensagem, que por mais dificultoso que seja, por mais difícil que seja, o importante é você lembrar sempre que Deus está olhando, que Deus está vendo e Ele vai te ajudar. Ele só está esperando você fazer a sua parte. Eu fico imaginando Josué nessa batalha com os amalequitas. Se ele... Moisés foi lá orar com Deus, então beleza, não vamos levar arma nenhuma, vamos ficar lá e fica parado e deixa os amalequitas vir para cima. Ele teria perdido a batalha. Se ele tivesse lutado também pensando só nas forças dele, confiando só nele, e Moisés não estivesse lá, ele também teria perdido a batalha. Então nós precisamos fazer essa parceria. E qual é a parceria? Vamos deixar o sobrenatural para Deus e vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o natural. Josué foi para cima dos amalequitas. E às vezes ganhava, às vezes perdia, não importa, mas ele estava indo para cima. E ele nem imaginava o que estava acontecendo lá no alto do outeiro, lá no cume do outeiro, que era Moisés numa batalha espiritual, para se manter com os braços erguidos para o céu pedindo as bênçãos de Deus. Josué nem imaginava isso, mas tinha alguém intercedendo por ele. Talvez você nem imagine, talvez você nem consiga imaginar o que Deus esteja fazendo por você nesse momento, mas você precisa lutar, fazer a tua parte e deixa que Deus ele vai te ajudar e vai te erguer dessa. Amém? Espero que você seja abençoado nessa palavra. Mas entenda isso. Lute, levante. Se você está na lona, se você caiu, se você recebeu um golpe, se sentir nocauteado, levante-se porque a luta continua. Tá? Às vezes a gente fala, você pode pensar assim, mas o pastor está falando isso, é muito fácil de falar assim. Não, eu também já estive na lona por diversas vezes. Eu também já fui nocauteado por diversas vezes, mas em todas as vezes eu levantei. Todas as vezes eu me coloquei de pé e ergui minha guarda e parti para cima novamente. E é isso que nós precisamos fazer, né? É nos levantar a guarda e partir para cima, porque nós temos um Deus poderoso, capaz de olhar por nós e capaz de nos ajudar na batalha. Amém? Que Deus te abençoe aí poderosamente, tá? Que você possa entender que os inimigos vão se colocar na nossa frente. Os inimigos vão tentar de todas as maneiras nos impedir de receber a nossa bênção.
eles vão tentar de todas as formas se colocar para batalhar contra nós, para nos impedir de receber a nossa bênção. Mas nós vamos vencer, porque se Deus tem promessa na tua vida, como Ele tem na minha, e Ele tem para todos nós. Deus tem uma promessa única, que é impressionante. Ele fez essa promessa para todos, que é o que? A vida eterna. E Ele já cumpriu a parte dele, né? Agora falta a nossa. Qual que é a nossa? Crer em Jesus Cristo. Então, a nossa batalha principal, que é alcançar a salvação, que é alcançar a condição de eternidade, essa batalha está posta. E o inimigo vai tentar o tempo todo se colocar diante de nós e nos impedir de alcançar a nossa vitória. Assim como os amalequitas tentaram impedir os israelenses, o povo de Israel, de alcançar a terra prometida, o inimigo, ele vai tentar nos impedir de alcançar a nossa promessa, a nossa herança, que é a vida eterna. Mas Deus, ele está do nosso lado, e ele já fez a parte dele, né? E é interessante que, como Moisés também ficava de braços erguidos, Jesus, ele morreu com os braços estendidos e morreu numa cruz, ou seja, o braço dele não cai, né? E ele ressuscitou, e hoje ele vive. Mas Jesus morreu com os braços abertos para nos salvar, para ser aquele nosso intercessor, para que a gente olhe para ele e alcance então a salvação, alcance a vida eterna. Deus, ele quer nos levar para a vida eterna. Depende de nós agora, porque a parte de Deus ele fez. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou Jesus para que todo aquele que crê que ele é o Messias, que crê nas palavras dele, viva eternamente. É o que fala lá em João 3,16. Então, Deus fez a parte dele. Agora a nossa parte é batalhar, né? A nossa parte, qual que é a nossa batalha? É crer em Jesus. É muito mais fácil do que a batalha de Josué, né? Josué teve que realmente ir para cima e tentar. O que nós precisamos é crer em Jesus. Crer que Jesus é o Messias e que Ele é suficiente para a salvação dos nossos pecados. E aí, a gente crendo, nós alcançaremos a condição de vida eterna, que é a promessa que Deus tem para nós. O povo de Israel tinha uma promessa que era a terra prometida. Isso é uma simbologia, O deserto é uma grande batalha. Eu estou escrevendo um livro agora que chama Uma Escola Chamada Deserto. Quando você está no deserto, você aprende muito. Quando você está no deserto, você sai fortificado, você sai fortalecido quando você consegue vencer a batalha. E nós estamos passando por um deserto, mas porque lá na frente tem uma vitória para a nossa vida, que é a nossa herança, a terra prometida, a Nova Jerusalém. Então eu quero te convidar a permanecer firme, quero te convidar a permanecer fiel à palavra de Deus. E lá na frente você vai poder usufruir da herança, da terra que mana leite e mel. Você vai poder usufruir da vida eterna, que é o que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe, viu? Todos vocês que estiveram comigo aí. Ó, Cileia, que Deus te abençoe, viu? A Terezinha, a Sara, a Rosângela. Rô, Deus te abençoe, viu? Um dia abençoado para você também. A Sara também falou bom dia, pastor. O Bill, que está assistindo, bom dia, Bill. O pastor Renato, que também está assistindo, falou amém aqui. O Bill falou paz amado. A Rafaela, a Gi, que está sempre com a gente também. Deus te abençoe, viu, Gi? A Terezinha, a Kátia Queiroz, que seria o bom dia. O Rui, a Fran, a Helena. A Kátia Queiroz escreveu: eu tenho muita vontade de fazer jejum, mas não sei como fazer da forma certa. Kátia, deixa eu aproveitar e colocar aqui. O jejum, na verdade, é um propósito que você faz, né? O jejum, você pode fazer um propósito com Deus. Então, tem gente que faz um jejum total de 1 dia, 2 dias, quando consegue. Cada um sabe o limite, cada um sabe o que fazer. Por exemplo, quem gosta muito de café, pode fazer um jejum de café. Eu gosto muito de café. Quando eu entro no jejum, eu posso, por exemplo, ficar 30 dias sem café, né? Ou a pessoa gosta muito de carne, aí ela fica, sei lá, 1 semana sem comer carne, ou 1 mês sem comer carne. Tem um amigo meu que ficou 2 anos sem comer carne. Tem uma pessoa que eu conheço que ficou sem refrigerante 1 ano, porque ele era viciado em refrigerante. Ficou sem refrigerante 1 ano, depois que passou 1 ano ele nunca mais tomou refrigerante.
fez um propósito. Então, o jejum é isso, é você ver aquilo que te agrada muito e você abrir mão por um período, né? Ou você pode fazer um jejum total, falar, olha, hoje eu não vou me alimentar, que eu estou em jejum, e aí não basta só fazer jejum, tem que ser jejum e oração. Nós precisamos só entender o seguinte: por que a gente faz jejum? Porque o jejum é algo que você faz para enfraquecer a tua carne. Quando você enfraquece a tua carne, você fortalece o teu espírito, né? A nossa carne tem que estar pequena, o espírito grande. Porque quando a carne está maior que o espírito, a gente enfraquece. Aí é como a luta aqui de Josué, ele perde a luta. Mas quando a gente enfraquece a nossa carne, o nosso espírito se eleva. Então o jejum é para isso, é para você enfraquecer a carne. Então o que você faz que enfraquece a tua carne, né? Você pode deixar de comer algo que você gosta, né? Mas o mais importante de tudo, de todo o jejum, é você amar o seu irmão. Deus, ele fala isso lá em Isaías, né? Qual é o jejum que eu quero, se não é que você dividas o que tem com seus irmãos, né? Que você reparta os próprios, porque às vezes também tem gente que faz jejum e acha que agora já fiz um dia de jejum e toca a vida normal, sem se preocupar. Também não está certo. Tá? Olha o que Deus fala lá em Isaías, ó: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas do teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, você vê que tem vários tipos aqui de jejum, né? Mas quando você ama o seu irmão, quando você dedica também algo, amor a uma pessoa, a um próximo, é como se estivesse fazendo um jejum para Deus, tá bom? E que Deus te abençoe, viu? A Soninha, que Deus te abençoe, viu, Sônia? Escreveu também bom dia e paz. A Helena, que está sempre com a gente. Helena, Deus abençoe sua casa, seus filhos, viu? Quem mais? A Kátia escreveu, tá precisando ouvir isso. Kátia, firme, tá, filha? Firme, que você vai vencer, tá bom? E é isso mesmo, as pessoas às vezes nos desanimam, pessoas às vezes se colocam no nosso caminho, mas o importante é a gente batalhar e saber que Deus está conosco. O Jefferson, Deus te abençoe, viu, Jefferson? Abençoe sua vida aí, seu ministério também. Quem mais? A Geisa, que Deus te abençoe, viu, Geisa? O Rogério Carbone, a Vera, que Deus te abençoe também, Vera. A Sara, a Elci, a Rafaela. A Rafaela, depois, se você quiser, eu chamo você no inbox, viu? Para a gente orar junto, viu, Rafaela? Mas eu já vou orar aqui no final também. E, enfim, a Isilda, que Deus te abençoe, viu, Isilda? E a Fran. Eu vou orar com vocês. Senhor, quero te agradecer, Pai. Agradecer por esse momento especial que o Senhor preparou para nós. Quero agradecer pelas nossas vidas, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu hoje. Agradecer, ó Deus, por cada alma que está me ouvindo, e agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, quero clamar ao Senhor pela tua proteção. Clamar, Senhor, e pedir que o Senhor nos ajude a vencer esta batalha, nos ajude, Senhor, a vencer os nossos inimigos espirituais que estão no mundo das trevas. Seja conosco, Pai. Abençoe as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo. Coloca a tua mão poderosa sobre eles, ó Deus. Derrama, Senhor, uma unção de graça, um azeite celestial que venha cobri-los, ó Deus, de paz, de bênção, que eles possam se sentir, ó Pai, cada vez mais amados pelo Senhor. Senhor, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, a fim de cumprirmos, Senhor, o nosso propósito e fazermos aquilo que é a tua vontade, Pai. Senhor, que o Senhor possa batalhar conosco, mas que o Senhor nos dê disposição, Deus, e sabedoria para nós enfrentarmos as nossas batalhas, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso que está nos protegendo. O Senhor está no alto, nos protegendo, mas nós precisamos dessa disposição, ó Deus, para fazer a nossa parte. Então eu peço, ó Deus, esteja conosco sempre. Obrigado por seu Filho Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecendo, no santo nome
do seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, um abraço a todos e um abraço para Valéria, minha esposa, está fazendo aniversário hoje. Está fazendo, não vou falar a idade dela, mas que Deus te abençoe também, viu, amor? Que Deus te cubra de bênçãos, né? Já que Ele não deu um marido melhor para você, que Ele possa te dar força para você aguentar o marido que você tem, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê saúde e Deus ilumine seu caminho. Pessoal, até terça-feira que vem, se Deus quiser, eu devo fazer uma live aí no final de semana. A gente põe aí o aviso para vocês, tá bom? Mas que Deus possa abençoá-los tremendamente, Deus possa colocar a mão poderosa sobre a vida, sobre a casa de vocês, e abençoe todos vocês até terça que vem, se Deus quiser.